Olá, pessoal. Estamos de volta então a nossas aulas que vão tratar da translocação do floema. Nesta aula, vamos abordar o tema dos materiais transportados no floema. Dentre as substâncias transportadas pelo floema, a mais abundante é a água, certo? Seguida por açúcares, sendo que a sacarose é o açúcar mais transportado. As concentrações de sacarose no floema podem variar de 0,3 a 0,9 molar. E o motivo das plantas transportarem açúcares na forma de sacarose, que é o principal, é explicado pelo fato da sacarose ser um açúcar não redutor. Portanto, um açúcar que não reage ou de baixa reatividade com outras substâncias, ao contrário dos açúcares redutores, que podem reagir com outras substâncias. Além da sacarose, diversas outras substâncias, ou nutrientes, ou elementos, também são transportados no floema. Se a gente lembrar da nossa parte, por exemplo, de nutrição mineral de plantas, onde a gente fala de elementos móveis ou pouco móveis na planta, essa mobilidade se dá através do floema, pelo floema. Então, aqueles elementos ou nutrientes móveis na planta são os nutrientes que se movem pelo floema. Um exemplo é o nitrogênio, que é transportado na forma de aminoácidos, por exemplo, glutamato e aspartato, e amidas, como por exemplo, glutamina e asparagina. Os fito-hormônios ou hormônios vegetais, como as auxinas, citocininas, ácido císico, entre outros, também são encontrados no floema. Então, o floema serve como um transportador dessas substâncias, que podem sinalizar para a planta, em alguns dos órgãos, respostas da planta necessárias, por exemplo, ao ambiente ou respostas endógenas, né? Também são encontrados no floema RNA, RNA mensageiro, certo? Nucleotídeos fosfato e proteínas, como proteína P, proteína quinase, tiredoxina, ubiquitina, chaperonas, inibidores de protease. São exemplos de substâncias, né, encontradas no floema. Esses inibidores de protease, por exemplo, servem como proteção da proteína do floema contra a degradação e defesa das plantas contra insetos sugadores. Conforme a gente já disse também, dos elementos dos nutrientes minerais, né, alguns solutos, né, inorgânicos, aqui está focado, né, potássio, magnésio, fósforo e cloro são comuns no floema. São elementos que a gente considera móveis no floema. Entretanto, alguns outros elementos têm baixa mobilidade no floema e são, portanto, raros de ser encontrados no floema. Que são o caso de nitrato, cálcio, enxofre, ferro. São elementos que têm baixa mobilidade no floema. Mas a pergunta que fica, como determinar todas essas substâncias do floema, né? Como coletar essas substâncias? Então, os métodos de coleta, muitas vezes, apresentam alguns erros, porque no momento da coleta, a amostra pode ser contaminada. Embora seja difícil, o método mais adequado e preciso para a determinação da composição da seiva do floema, a gente tem até um exemplo de uma composição nessa tabela 11.2, né? Composição da seiva do floema de mamona, coletada como resultado de cortes do floema. A gente observa aqui
que, por exemplo, os açúcares totais aqui, né, são as substâncias de maior concentração, né, que tem neste caso aqui 80 a 106 miligramas por ml de concentração, né? Seguido de aminoácidos, depois vem ácidos orgânicos, proteínas, aí tem potássio, cloretos, fosfato, magnésio. Mas, como eu já havia falado, a coleta desta seiva, ou dessa amostra do floema para a identificação das substâncias, ela é complexa, é difícil, porque os métodos podem apresentar algum tipo de contaminação com substâncias de células adjacentes, com contaminação de um outro floema adjacente, sendo que se interessa apenas aquele que se está coletando. Então, normalmente, né, dentre as técnicas, a mais utilizada é o uso de afídeos. A gente tem um exemplo aqui do lado de um pulgão, né, que insere o aparelho bucal aqui no floema, certo? Este pulgão é anestesiado com CO2, então o aparelho bucal dele funciona como se fosse uma agulha e ele acerta exatamente um floema, né? Um vaso, né? Um elemento de tubo crivado. Né? E ele tem esse estilete cortado a laser. E aí, quando aquela amostra ela surge aqui em função da pressão de turbo ou a pressão positiva do floema, ela é coletada e analisada. Certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de substâncias. Né? Essas substâncias aqui são açúcares não redutores, que normalmente não são translocados no floema, que é o caso da glicose, da frutose, reforçando, são açúcares não redutores, né? Com grupos aldeídos, que é a glicose e manose, e grupos cetona, que é a frutose, que normalmente não são translocados no floema. E os açúcares, normalmente translocados pelo floema, que são açúcares não redutores. Destaca-se nesse ponto a sacarose. Né? Destaca nesse ponto a sacarose. Que é o açúcar mais comum, de maior concentração encontrado no floema depois da água, é claro. Né? Mas também algumas plantas, né, também transportam os oligosacarídeos da seta da rafinose. O que é a sacarose? Né? A sacarose é um disacarídeo, não é isso? Resultado, né, ou formado por uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose. Isso. Já a rafinose, a gente vai falar lá de carregamento no floema, né? O carregamento simplástico passivo, e é importante lembrar dessa parte aqui, lá na frente das nossas aulas. Né? A rafinose é uma molécula de sacarose ligada a uma galactose. Certo? A estaquiose é uma molécula de sacarose ligada a duas galactoses. Todos açúcares não redutores. Né? Modelo de aprisionamento de polímeros, o qual nós vamos comentar em breve, nas aulas posteriores, é importante lembrar dessa estrutura aqui. Né? A gente vê que a rafinose é uma molécula maior, por exemplo, que a sacarose. A estaquiose maior que a rafinose e maior que a sacarose. E, por fim, a verbascose, que é uma molécula de sacarose ligada a 3 moléculas de galactose. Certo? Açúcares não redutores. A rafinose, a estaquiose e a verbascose são os oligosacarídeos da série da rafinose. Inclusive que já comentamos nas nossas aulas de germinação, de metabolismo e de germinação de sementes. Né? No começo do nosso curso. Tem também o açúcar álcool, que é um manitol, né? Que é formado da redução de um grupo aldeído da manose. Mas os mais comuns são esses aí que a gente comentou. A sacarose, depois os oligosacarídeos da série da rafinose, especialmente nas plantas que têm carregamento do floema simplástico, carregamento simplástico do floema, e que tem um modelo de carregamento baseado no modelo de aprisionamento de polímeros. Nós vamos explicar depois. A gente tem aqui também os exemplos de aminoácidos, né? Ácido glutâmico,
e a glutamina, que isso aqui é uma amida, são compostos transportados pelo floema que acabam transportando nitrogênio. O ácido glutâmico, então, é um aminoácido, e a glutamina é uma amida, né? Além do aspartato e da asparagina. E os ureídes, né? As espécies conólogos fixadores de nitrogênio também utilizam ureídes como forma de transporte de nitrogênio. A gente tem um ácido alantóico, a alantoína e a citrulina, né? São formas, então, de se transportar nitrogênio pelo floema. Tudo bem? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.